como a que nós temos, acostumada durante 3 séculos de colonialismo, 4 séculos de escravidão. Essa elite não tem o menor compromisso com esse país. Não tem o menor compromisso com a construção de uma nação democrática, onde o seu povo tenha, pelo menos, alguns direitos. A luta que nós temos que travar é essa. Eu acho que ninguém acredita, ou poucos, ou só os ingênuos, que a questão seja a corrupção. Porque não é. Se fosse a questão de corrupção, o Eduardo Cunha não teria virado herói da mídia. Todo mundo conhece a história desse sujeito. Na Telerge, na SEAB, na SEDAI, em Furnas. Todo mundo conhece. Eu também não acredito que a Rede Globo... Aliás, por acaso, eu assinei aqui minha presença logo abaixo de uma pessoa que é da época. Eu não acredito que a Rede Globo esteja preocupada com corrupção. Eu não acredito que a Folha de São Paulo esteja preocupada com corrupção. Eu não acredito que o Estadão esteja preocupado com corrupção. Não acredito. Porque se tivessem preocupado com corrupção, aliás, preocupado com corrupção estamos nós. Porque nós sabemos que a corrupção tira dinheiro da saúde, da educação, da habitação e de várias outras coisas. Nós sabemos que a sonegação de impostos tira dinheiro da saúde, tira dinheiro da escola das crianças. Se a Globo tivesse preocupada com corrupção, ela não teria uma sonegação de R$1 bilhão. Não teria. Se por acaso a nossa elite estivesse preocupada com corrupção, o Itaú, uma patranha com o Unibanco, não teria uma sonegação de 20 bilhões de dólares, ou de reais. Não teria. O que está em jogo não é essa questão, não é a questão da falsa moralidade. O que está em jogo é a Petrobras, e digo mais do que a Petrobras. O que está em jogo é a soberania desse país. O que eles querem é um país de 8 milhões de quilômetros quadrados, que tem muita terra fértil, que tem sol, que tem minérios. É isso que eles querem. Eles querem fazer com o Brasil o que fizeram com a China no século XIX. Eles querem nos transformar num povo invertebrado, numa neocolônia. Mas isso não vão fazer. Nós temos que ter claro, e isso é fundamental, que quem constrói a história somos cada um de nós. O nosso ministro falou que já houve um golpe. Eu acho que existe sim um processo de golpe, que começou desde 2005. Mas, o sucesso do golpe ou a sua derrota depende de nós. Nós, pessoas conscientes, temos que ter a capacidade de chegar e de barrar esse golpe. Nós temos que ter a capacidade de chegar e de construir uma nação soberana e livre, e com igualdade para o seu povo. Essa é a nossa tarefa. Realmente é de espantar. O nosso grande amigo Vadidomos disse, e é verdade, que nós temos procuradores muito bem preparados. Eu acho que sim, mas assim, eu acho que eles têm um tipo de preparo que é de passar em concurso. Esses senhores, eu acho que não têm conhecimento da história desse país, da formação desse país, não têm conhecimento do que é a engenharia desse país, porque senão não fariam o que fizeram. Querer chegar, quebrar várias empresas de engenharia, grande conhecimento acumulado, acabar com o emprego de 500 mil pessoas, colocar na miséria praticamente 2 milhões de pessoas, que são as famílias desses trabalhadores. O que é isso, gente?
Quem são essas pessoas? Como é que pode fazer isso? Quem são esses caras para poder chegar e poder fazer esse tipo de coisa? Apenas com a dimensão moral? Uma falsa moralidade, uma falsa hipocrisia? Que história é essa? Meus companheiros, eu acho que nós temos que ter claro que nós temos um grande trabalho pela frente. Nós temos que construir uma história diferente para nós e para o povo brasileiro. Nós temos que ter capacidade de chegar e de barrar esse golpe que está em andamento. Para isso é fundamental a unidade, para isso é fundamental o conhecimento do que vem ocorrendo. Esse país, nosso país, o Brasil, tem uma evasão fiscal, isso é roubo de impostos, que chega a 280 bilhões de dólares. Vocês têm ideia do que é isso? Olha só, não precisa fazer nenhum ajuste. Não precisa. É chegar, segurar apenas 10% dessa evasão. Isso é dinheiro roubado dos impostos que nós pagamos. Porque empresário nenhum paga imposto. Ele paga imposto depois que te cobra. Todas as empresas multinacionais hoje fazem evasão fiscal. Todos os bancos fazem isso. Bom, eu gostaria de encerrar colocando uma questão. Eu acho que nós temos um processo, né, histórico, de golpes que tem impedido a construção de um país soberano e democrático. Minha mãe dizia o seguinte: camarada, olha só, a primeira é graça, a segunda é chalaça. Eu nem sabia quem era chalaça. Chalaça, depois eu fui saber, chalaça era o cara que quebrava os galhos de Dom Pedro I, quando ele fazia lá as falcatruas dele. A terceira é desgraça. Esses já levaram o presidente Getúlio à morte. E eu acho que nós tivemos que aceitar e engolir. Já derrubaram um presidente eleito que queria construir um país mais igual e mais soberano. Eu acho que dessa vez nós não podemos permitir. Dessa vez nós temos que barrar esse golpe. Eu acho que nós queremos construir uma nação com soberania e com democracia em paz, com tranquilidade. Mas se eles quiserem briga, nós não podemos chegar e fugir à briga. Nós temos que ocupar as ruas e ir para a briga, para impedir esse golpe. Muito obrigado. Muito obrigado, meu presidente. Eu passava a palavra para o presidente da FISENGE, Clóvis Francisco Nascimento Filho. Gostaria de, inicialmente, saudar a mesa, na figura do presidente Francis, professor Zé Carlos de Assis, saudando os companheiros da mesa. Minhas senhoras, meus senhores, a FISENGE se sente honrada de ser convidada a participar deste ato e desta aliança pela soberania nacional, em defesa da Petrobras, em defesa do povo brasileiro, em defesa do Brasil. A gente, quando fala por último, tem uma vantagem. O diagnóstico já foi todo, né, descrito aqui. E eu concordo absolutamente com tudo que foi colocado, e eu não queria perder tempo mais com o diagnóstico. A gente tem absoluta clareza que nós estamos diante
de um momento crucial, um momento extremamente grave, não é? Que eles pegaram, como muito bem foi colocado pelo companheiro da EPET, eles escolheram errado. A Petrobras é do povo brasileiro. A Petrobras nasceu na luta. Portanto, meus amigos, a hora é da gente ir para as ruas. A hora é da gente nos unir todos e irmos para as ruas, porque das ruas eles têm medo. Das ruas o Eduardo Cunha treme. Nas ruas a gente vai conseguir dar um basta nesse golpe que eles estão querendo montar e que estão querendo usar a nossa maior empresa, que é a Petrobras, e com o intuito de destruí-la, com o intuito de se apoderarem do pré-sal, com o intuito de destruírem o povo brasileiro. Meus amigos, a hora de união, nós que somos mais velhos, que já assistimos filmes parecidos com esses, uns mais graves, outros menos graves, mas todos com o mesmo fim. Nós não podemos nos curvarmos a isso. Nós temos que ter, e aí o Clube de Engenharia está de parabéns, quando conclama essa aliança. Agora vamos todos para a rua, vamos no dia 13 dar uma resposta a eles, junto com o povo brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado, querido Clóvis. Vamos passar a palavra para o Emanuel Cancela, coordenador-geral da Sindipetro. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui a mesa, no presidente Francis, no Zé Carlos de Assis e a todos os componentes da mesa, ao ministro Roberto Amaral, e falar aqui diante de brilhantes oradores aqui como e defensores da soberania da Petrobras, como Maranhão, o Modesto Silveira e Soriano. É uma honra. Mas eu queria começar dizendo que a Petrobras ela foi criada nas ruas, nas décadas de 40 e 50. Não existia televisão, internet, né? E muito pouco petróleo era descoberto naquela época. E hoje a Petrobras é uma realidade, né? É a empresa que ganhou o Oscar da indústria do petróleo, né? É a Petrobras que agora, durante essa farsa do Lava Jato, aumentou sua capacidade de refino, da produção de óleo, passando a ExxonMobil, sendo a primeira do mundo, a Petrobras, a quarta do mundo na produção de óleo e gás, e o pré-sal que eles diziam que estava no fundo do mar, já produz 700 mil barris, o suficiente para abastecer, 700 mil barris por dia, o suficiente para abastecer países como Uruguai, Paraguai, Bolívia e Peru junto. E, não por acaso, os golpistas, a direita brasileira, eles querem paralisar a Petrobras. E eu vou tentar explicar a causa principal do porquê que eles querem paralisar a Petrobras. Eu estava olhando os números da economia hoje, estive no Faixa Livre, e vejo os grandes jornais pintando um cenário
né, de derrocada na economia brasileira, e quando você vai olhar os números, você não vê isso. Por exemplo, eles usaram que diziam que o governo não tinha controle da inflação durante todas as eleições, e no final a inflação em 2014 fechou dentro da meta prevista pelo Banco Central. Né? Novamente, eles continuam dizendo que está sem controle. O desemprego no Brasil fechou 2014 em 4,8%, enquanto na zona do euro é 11 ponto qualquer coisa. E o PIB, se você for olhar, por exemplo, do Japão, 2014 fechou negativo. E você pega os PIB da Europa, eu estava olhando, não é muito diferente do PIB brasileiro. Na verdade, existe uma estagnação mundial na economia, isso não é privilégio do Brasil, está acontecendo com a Europa, com os Estados Unidos, está retomando agora, mas teve vários crescimentos muito ruins. Mas por que eles querem paralisar a Petrobras? Porque a Petrobras, para quem não sabe, financia 80% do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento. Então, se paralisar a Petrobras, paralisou o Brasil. Não tem hidrelétrica, não tem refinaria, não tem transposição do Rio São Francisco, não tem mais obra, construção de pontes, de rodovias, vai para tudo. E é isso que eles estão querendo, porque aí sim eles vão meter o pau no PIB, né? Vai ter desemprego em massa no país, porque é isso que a gente tem que entender. Toda a sociedade defende a prisão de corruptos e corruptores, e que os bens desses canalhas sejam confiscados. Agora, o que não pode é, em nome da corrupção, paralisar a Petrobras, paralisar as grandes construtoras, né? Alguém acredita que esses números que eu apresentei da Petrobras foram resultado do trabalho do Paulo Roberto, do Renato Duque, do Pedro Barusco? Lógico que não. Esses caras só fizeram roubar, mas foi a categoria petroleira que levou a Petrobras a ganhar o Oscar da indústria do petróleo, ser a mais respeitada entre as empresas de petróleo no mundo. Essa Moody's, que calcula os riscos, né? Moody's, né? A Moody's. Essas empresas, nenhuma delas, nem essa Moody's ou Moody's, nenhuma delas previram a quebra da economia americana.